Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Isaías 5. Versos de 1 a 4. Uma das minhas passagens preferidas. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Versos de 1 a 4. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina muito fértil. Ele a adubou, a limpou, retirou todas as pedras e plantou ali sementes escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar para que houvesse água. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Que seja uma noite de cura, revelação, que corações sejam sarados essa noite, Senhor, curados, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pode sentar, querido, amém? Todo mundo aí atrás está me ouvindo bem? Está legal aí? Amém? Essa parábola, né, irmãos, é uma parábola que fala muito ao meu coração. Ela me chama muita atenção porque ela fala, como nós vimos aqui, de um plantador de uva. O cara que plantava uva, vinha. Então ele viu um pedaço, uma colina, falou: ali a terra é melhor do que qualquer outro lugar, vou plantar uma plantação de uvas ali, ó. Então ele foi lá, ele afofou a terra, ele adubou, ele fez um reguinho de água, ele adubou, ele tirou todas as pedras, ervas, ele preparou ele se gastou para que aquela terra tivesse nas melhores condições possíveis. Não bastasse, ainda pegou sementes selecionadas e colocou na melhor terra e na terra mais preparada. E não somente isso, ainda construiu uma torre no meio da plantação. E qual era o desejo daquele vinicultor, daquele plantador de uvas? Que todo o esforço dele, que tudo que ele investiu ali, que ele esperava, desse uva doce. Aquele cachinho de uva, né? Você tira ele no talo assim. Lembra da chácara lá? Glória. Nessas noites de calor, tenho saudade da chácara, irmão. Tá, você tira no talinho assim, aquele cacho de uva, você pega da primeira assim, ó. Que delícia. Ele esperava isso, só que as uvas deram uvas bravas, uvas azedas, uva que não dá para comer. Quem é o plantador da vinha? O plantador da vinha é Deus. Ele é o plantador da vinha. Quem é a vinha? Na ocasião, Israel. Então, qual é a moral dessa palavra? Deus esperava que o povo de Israel o servisse, o amasse e o representasse. Não serviram,
não amaram e não representaram. Então nós temos de um lado Deus esperando muito, e do outro lado um povo que deu nada. Então, dá-se o nome para isso. Quando você tem uma expectativa grande, quando você tem um desejo, quando você faz investimento, quando você espera algo que não acontece, isso recebe o nome de decepção ou frustração, porque você esperava muito, você tinha grandes expectativas, mas aquelas expectativas não foram alcançadas. Ele esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas azedas, amargas. Esse é Deus. Lá no Novo Testamento, em Mateus 23, Jesus diz assim, ó Jerusalém, 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 que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então a demonstração é assim, estava o povo aí, como vocês estão, e aí vem Deus e abre os braços, ou abre as asas e fala, pode vir. E todo mundo olha para esse abrir de braços, ou abrir de asas, olha para Deus e faz assim, não vamos. É um tempo sem ver um ao outro, um tempo de saudade. Aí vai virando a esquina lá o marido, ou a esposa, ou o filho que há muito não se vê, e a família talvez em frente de casa, e aquele pai lá, talvez assim, de vários dias ou semanas fora de casa, abre os braços, os filhos estão na porta de casa, a esposa está na porta de casa, e o pai que faz muito tempo que não aparece, abre os braços e faz assim, ninguém corre. Quem falou isso foi Jesus. Quantas vezes eu quis abraçar vocês e estendi o braço, que ele podia ter falado assim, quantas vezes eu falei para você que eu queria te abraçar, é uma coisa, não, ele fez assim, ninguém foi. Então, começando do fim, Deus é um Deus que se decepciona. Porque eu acredito, irmãos, pelo contexto geral de toda a Bíblia, embora Deus saiba todas as coisas, o saber todas as coisas não significa que você não tem uma esperança boa. Está entendendo? Deus sabe tudo, ponto, na outra linha, mas Ele espera a nossa melhora sim. Que muitas pessoas estão perdidas nisso aqui, Deus sabe que eu sou assim, Deus já sabe de tudo, então eu vou continuar nessa. Deus espera a nossa melhora assim. Se não fosse assim, para que enviar Jesus? Para morrer daquele jeito, sabendo que não ia dar em nada. Deus, Ele se decepciona, porque só pode se decepcionar quem tem esperança de alguma coisa. Se nós não temos esperança nenhuma de ninguém e de nada, você nunca vai se decepcionar, você não tem esperança nenhuma. Inclusive você já está morto. Agora, porque Deus quer e porque Deus tem esperança, Ele entristece e se decepciona. Ele chama, ninguém vem. Ele planta a semente é a palavra, a semente escolhida é a palavra, nos nossos corações, e da uva brava. Se não houvesse esperança nenhuma, Deus não plantaria semente alguma. Você pode entender isso? Há 6 anos atrás, eu ouvi uma frase de um homem, que lá entrou dentro do meu coração, eu falei, isso aqui é meu. Eu reti aquilo lá.
Ele disse assim para mim, ó: a sua capacidade de lidar com as decepções vão determinar até onde você vai chegar. Sua capacidade de lidar com as decepções vão determinar aonde você vai chegar. Irmãos, nossas vidas são vidas de decepção. Quem aqui nunca se decepcionou com nada e com ninguém? Ou quem aqui não foi alvo da decepção de outro alguém? Porque da maneira que você, eu estou muito decepcionado hoje. Epa, você também já decepcionou um monte de gente, querido. Sai, pega uma fichinha, entrega na mão dos membros aí para você ver como é que está o seu Ibope. A gente sempre pensa a partir de nós. Sabe o que é estranho, irmão? É isso. Isso aqui é estranho ao Evangelho. Porque o cristão não pensa, escute isso, o cristão não pensa a partir dele, ele pensa a partir de Cristo. Que quem pensa a partir dele é egocêntrico. O que é isso? Ego, eu, centro. Eu sou o centro da minha própria vida. O cristão não, ele é Cristo-cêntrico, ou seja, Jesus é o ponto de partida. Então alguém diz, mas as pessoas me decepcionam. Ele está partindo dele. Então, primeira lição, irmão, quando alguém decepcionar você, e deixa eu te dar um aviso, vão decepcionar você, antes de você fazer qualquer coisa, lembre-se do seu relacionamento com Jesus. Porque se tem alguém que é decepcionante aos olhos de Deus, é o senhor e a senhora e eu. Por isso que a salvação não vem de nós, ela vem de Deus, é dom de Deus. Porque ninguém, pelas suas próprias forças, pode ser salvo. Nós precisamos de um Salvador. Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa de um Salvador. Decepção é desilusão, é sentimento de insatisfação quando algo não acontece como você queria. E aqui tem um grande problema também, irmãos. Quem disse que aquilo que você quer tem que ser? Não esquece que você vive num mundo com aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de seres humanos diferentes. Você gosta de camarão. Eu odeio camarão, igual Jesus. Não comia camarão. Jesus não comia camarão. É verdade, irmão. Camarão era animal imundo. É animal imundo para o judeu. Não come. Então eu tô na... Você come camarão. Brincadeira da irmã, meu Deus. Fica decepcionado comigo, não. Me convidam, pastor, vamos lá almoçar, jantar em casa. Eu já crio uma expectativa. Vai ter, chego lá, abro a tampa da panela, aquelas criaturas medonhas, cheias de perna, que é o camarão. Você me decepcionou, cara. Porque o meu gosto é diferente do teu gosto. Eu estou decepcionado agora, irmãos. Irmãos, tem muita gente rodando pelas tabelas por causa de gosto pessoal, gente. Que o irmão não faz como eu queria que ele fizesse, decepcionado com você, viu? Estou decepcionado com aquelas pessoas. Por quê? Porque eles não fizeram o que eu queria que eles fizessem. Estão entendendo, irmãos? Agora eu pergunto, quem é que disse que é como que você quer? Quem é que te disse que é como você canta, a gente dança? Quem é que te falou isso? A música que eu toco, todo mundo dança. Não é assim não, irmão, a vida não é assim não, querido. Na questão do cristão, é a música que Jesus bota, a gente dança. Amém? Mas como os significados e os princípios da palavra de Deus estão flutuando na cabeça de muita gente, a gente acaba pegando esses atalhos estranhos e cobrando dos irmãos o que Jesus não cobra, querendo dos outros o que Jesus não quer.
Como você pode entender isso? Aí o irmão não dá. Estava conversando com o irmão esses dias sobre relacionamentos. Tem gente que já casou com o outro e o outro nem sabe que eu gosto de você. Ponto. E agora você tem que gostar de mim. Porque se você não gostar de mim, ó, que isso, cara? Você está louco? Que isso? Tem gente que é casado com o outro que nem sabe. Tem gente que fica bravo, fica nervoso, quer sair da igreja, quer ficar doido, sei lá o que quer fazer. Por causa de uma moça, por causa de um rapaz, ou por causa de não sei de quem, cuja moça e cujo rapaz nem sabe que é alvo do amor, que eu amo em segredo. Aí a menina ou o rapaz, eu vou lá em Ubatuba, aí posta uma foto da Ubatuba, o cara fica louco. Por quê? Ela não é nada sua. Você não é dono de mulher nenhuma. Solteiros. Quando você não tiver uma aliança de casamento no dedo, você não é dono de ninguém. E não se coloque como dono, que o senhor, o senhorito e a senhorita estão errados. Quando você não colocar isso aqui no dedo, aqui, ó, você não tem nada. Não adianta que aqui no anel de prata, essas coisas, não tem, irmão. Não adianta. Isso é invenção sua. Então, valendo está depois do casamento. Antes, você não tem nada. É tudo sentimento só. Mas tem gente se arvorando de direito, irmão. É incrível. Onde você foi? Não, eu fui na escola. Quem mandou? Que isso, cara? Você é o quê? Para mandar nos outros. Mas, aí eu fico decepcionado. Eu fico decepcionada. Porque a outra pessoa não faz o que eu quero que ela faça. Tolinho, você vai sofrer na vida, hein? Você vai sofrer. Vai lá no banco, aquela fila, já fica bravo na fila. Quem que nunca ficou bravo numa fila? E por que nós ficamos bravos? Porque nós não somos atendidos na hora. Porque a gente quer ser, todo mundo quer ser atendido na hora, também quero. Então, são decepções. A gente vai, chega, tem uma expectativa, não acontece. Pode lembrar da Copa do Mundo, né? Brasil, a Holanda fez o gol lá, pronto, ficou todo mundo assim. E ó, irmão, tá chegando outra Copa, hein? Essa palavra, receba, pra você não ficar aqui triste, um cara de viúva. Amado, agora tem uns padrões aqui de decepção que eu quero falar com você. Que a Bíblia fala muito sobre isso. Muito. Então a gente acabou de ver que Deus, porque Ele é um Deus que tem esperança. E eu digo que é um Deus que tem esperança, porque Ele enviou o Filho e enviou o Espírito Santo ainda. Então Deus quer. Ele sofre decepções com a gente. Só você ver Apocalipse 2 e 3, as cartas de Jesus à igreja, você vai ver isso aí, descaradamente. Jesus conversando com as igrejas, pessoal, está acontecendo. Mas o primeiro parâmetro de decepção, irmãos, é a decepção que a gente tem com os outros. Olha a pessoa que está do seu lado aí, ó. Dá uma olhada bem molhada nela assim. Você está vendo essa pessoa aí? Ela sorriu para você, né? Todo mundo olha, pô, dá uma risadinha, né? Legal, né? Sabe essa pessoa que te sorriu? Sabe essa pessoa que falou oi? Esta pessoa aí é uma pessoa em potencial para te decepcionar. Ai, credo! Tá amarrado. Não, fião. Tá não. Tá soltinho. Essa pessoa que você, quanto mais você ama, mais a chance de você se decepcionar. Sabia? Quanto mais você espera, mais a chance de você se decepcionar. Agora, você está preparado para as decepções da vida? Você está preparado para não ficar caído no chão? Que você está aí, irmão. 3 semanas que você está aí, irmão. Que eu estou decepcionado com todo mundo. Beleza. Então, primeiro estágio de decepção. A decepção que a gente tem com o outro.
E isso sempre acontecerá. Por quê? Primeira razão, porque o outro é exatamente igual a você. Pecador, falho, limitado, erra, deixa a desejar, não é aquilo que os seus sonhos. Já que vai começar o curso aí, né, para as mulheres, mulher única e homem ao máximo, e depois o de casal, e depois os que vão vir aí. Você vai ver. Faz uma reunião de mulheres sobre os homens. Rapaz, nem Jesus apanhou tanto, eu acho. Irmãos, a mulherada pega. Aí você faz uma outra reunião no outro dia dos homens sobre as mulheres. Eita, é de novo. Quero te dizer uma verdade, ó, essa revelação você nunca ouviu. Todo mundo tem algo que ele quer que você melhore para ele. Em todos os níveis de relacionamento, a pessoa do outro lado sempre tem um querer sobre você, assim como você tem sobre ele. Então, reunião de mulheres, o marido isso, o marido aquilo. Eu queria que o meu marido fosse assim. O que está sendo falado? O que está sendo colocado para fora? Desejos. Eu queria que o meu marido lavasse a louça, fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo, fizesse aquilo, fizesse aquilo. Tem mulher que tem que casar com outra mulher, então. Tem mulher que fica reclamando do marido, querendo que o marido seja praticamente um feminino. E vice-versa também. Tem homem que quer que a mulher seja homem. Casa, rapaz. Porque a minha mulher não faz isso, que a minha mulher não faz aquilo. Cara, você é um homem que faz. Quer casar com um homem? Não, né? Então, aguenta, fião. Que é melhor estar com a sua mulher, ou mulher é melhor que estar com o seu marido desse jeito, do que estar com outro, barbado aí. Quem não concordar, fazer o quê? Tem gosto para tudo, né, Ney? Quase que eu não vi. É só uma pergunta, não estou falando que ele tem gosto de nada, não. São desejos. Aí o marido não é assim, a esposa não é assada, e a gente fica entristecido, a gente fica decepcionado. Então, vou te mostrar alguma coisa aqui na Bíblia, e que é muito importante. Na vida de um cara que, um homem de Deus, o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha um amigo mesmo. Sabe qual era o nome desse amigo? Barnabé. Paulo, todo mundo sabe, Paulo era um perseguidor de cristão. Paulo era um cara terrível. Mas o Paulo se converte. Só que ele, quando Paulo se converte, não pensa que ele veio para a igreja, o pessoal abraçou ele, ó. Nenhuma igreja recebia o apóstolo Paulo. Aí um homem chamado Barnabé viu ele, falou assim: eu vou pegar esse cara. Barnabé adotou Paulo. Barnabé introduziu Paulo dentro da igreja, porque ninguém queria, todo mundo tinha medo dele. Esse cara aí é, sei lá, mano. Porque ele entrava nas igrejas disfarçado, descobria onde estavam os cristãos, depois no outro dia voltava com a guarda, prendia todo mundo e matava mais uma meia dúzia. Então o pessoal ficava aqui, ó, com o Paulo. Aí não vou fazer mais isso, que a turma pensar que é o olho de Horus. Ui! Amarrado, tá bom. Então, aí... É só Senhor, tem que aguentar cada um. Aí o... Barnabé era um amigão de Paulo. Barnabé começou a introduzir Paulo dentro das igrejas. Barnabé também, como ele tinha, financeiramente ele tinha mais posses, e Paulo tinha perdido tudo e todos, também bancava o apóstolo Paulo também. E trouxe o apóstolo Paulo também cada vez mais para dentro da questão ministerial. Foi um ensinador de Paulo, um discipulador, algo assim. E eles andavam assim, ó, juntos mesmo. Até o dia, lá em Atos capítulo 15, que Barnabé trouxe o primo dele, um homem chamado João Marcos.
o Evangelho de Marcos aí, ó, foi escrito por ele. Ele era primo de Barnabé. Aí ele trouxe, porque estava saindo uma nova viagem missionária, estava começando. Então estava montando equipe, Paulo, Silas e outros ali. E aí Barnabé falou, não, vou chamar meu primo também, ô João Marcos, vamos lá, o Paulo, opa. Eu não quero esse cara. Não? Como é que não? Porque o seu primo já andava com a gente. Só que esse seu primo aí, ó, é um covarde. Esse seu primo aí, ele nos abandonou lá na Panfilha, lá, ó. Ele saiu fora da nossa equipe, ele ficou com medo, não andou mais, ele desertou, ele saiu fora. Agora esse cara vai aparecer para andar com a gente de novo? Não quero. Aí o Barnabé, poxa Paulo, põe na minha conta. Não quero. Na minha resposta, Paulo, não quero. A Bíblia diz no grego, irmãos, no original, a palavra é paroxismos. Eles tiveram uma grande discussão, uma grande desavença. Os dois apóstolos, Barnabé e Paulo. A decepção aqui, ó. A decepção aqui. Vamos lá, montando equipe, montando agora a gente vai arrebentar, vamos para cidade. Chega Marcos, eu não quero esse cara. Primeira decepção de Marcos. Que ele chegou para participar. Glória a Deus, vou começar a andar com Paulo de novo. Eu enfraqueci, eu dei mancada, mas ele é um homem de Deus. E homens de Deus perdoam. Continuam investindo. Então eu vou chegar lá. Não, pode sair fora. Primeira decepção de Marcos. Segunda decepção de Paulo. Pô, Barnabé, uma hora dessa do campeonato, irmão, você vai trazer esse cara? Pensava que você era um cara melhor, elite, vamos manter o nível, papapá. Terceira decepção de Barnabé. Paulo, o que você está falando, cara? O que é isso, velho? Sabe o que aconteceu por causa da decepção, querido? Decepção muitas vezes gera separação. Porque Paulo e Barnabé, a dupla dinâmica, entre aspas, nunca mais. Aqui em Atos 15 é o último momento onde é mencionado Barnabé em ação nas Escrituras. Acaba aqui. Tem uma menção sobre ele em Timóteo, mas é só para a igreja poder recebê-lo. Mais nada. João Marcos sai fora. Barnabé corta o relacionamento com Paulo. Paulo pega Silas e vamos embora para lá, vamos lá e tal. Vamos fazer a obra. Pá, foram e deixaram dois decepcionados para trás. Decepção. Se você não sabe lidar com decepção, você vai cair em separação. Quem não sabe lidar com a decepção poderá separar os melhores amigos, poderá separar os casais, poderá separar os membros das suas igrejas, porque ele não consegue lidar com decepção, como aconteceu aqui. Paulo decepcionou, Barnabé decepcionou de um lado, e João Marcos decepcionou. Três ali, ó. Houve a separação, não andaram mais juntos, nunca mais Paulo e Barnabé andaram juntos, nunca mais. Só que, o que acontece? Barnabé sai com João Marcos. E nos anos que se passam, Barnabé investe em João Marcos como ele investia em Paulo. E faz de Marcos um cara de Deus, um homem de Deus de verdade. Olha só o que acontece. Lá em Colossenses capítulo 4, Paulo diz assim, ó, 4:10. Saúda-vos, ou seja, manda um tchau para vocês. Paulo está escrevendo de dentro da cadeia. O apóstolo Paulo estava preso. Ele escreve para a igreja dos Colossenses assim, ó, manda um abraço para vocês, as pessoas que estão aqui presas comigo. Número 1, Marcos, primo de Barnabé. O cara que alguns anos atrás, por causa de uma decepção, ele botou para fora,
o Espírito Santo pegou Paulo, fez assim, ó. E agora, aquele que não servia para andar com ele, era companheiro dele dentro da cadeia. É assim que Deus trabalha, irmão. Não considere ninguém inútil. Não considere que tais e tais pessoas não podem andar com você, porque não tem condição espiritual como você tem. Não seja bobinho. Porque a sorte de Marcos foi ter Barnabé. Sabe o que significa, irmãos? Barnabé, na verdade, era um apelido. Tá certo? O nome do homem era José. O nome Barnabé, sabe o que significa? O filho da consolação. Sabe o que significa consolação? Paráclito. Sabe qual que era o apelido de Barnabé na igreja naquela época? Filho do Espírito Santo. E aí, o cara era de Deus ou não? O que você acha? O apelido dele, Zezinho, o outro Gordinho, o outro Zé Orelha, e o outro Neguinho, e o outro Baixote, e o outro Orelha, e ele, Filho do Espírito Santo, ó. Ele não era um cara qualquer. Não era. A sorte de Marcos foi ter Barnabé ali, porque Paulo poderia ter matado João Marcos através de uma grande decepção. Agora, aquele cara que não prestava, estava com ele preso dentro da cadeia. Mais lá na frente, na última carta que Paulo escreve, de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, estou sozinho, vem ter comigo depressa, Timóteo. Somente Lucas, o médico, escreveu o Evangelho de Lucas, está comigo. Traz consigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Que mudança na vida de Paulo, irmãos. Primeiro ele manda o cara embora, porque o cara não serve. Mais à frente o cara se restabelece, se arrepende, Paulo também, e os dois são companheiros de prisão. Depois eles saem da cadeia, Paulo vai para um lugar, Marcos vai para outro, e lá no fim da vida de Paulo, quando Paulo já está velho, sabe o que ele escreve para Timóteo? O Marcos está aí? Tá. Traz ele para ficar comigo, porque ele é útil para o ministério. A mudança, O verdadeiro cristão, ele cresce de cima para baixo. Ele não cresce para cima, ele cresce para baixo. Ele vai ficando cada vez mais humilde, através dos processos de humilhação de Deus, irmão. Deus humilha você e eu, para nos colocar no lugar que nós temos que estar. Você entende isso? Os sofrimentos, a moenda na nossa vida, para colocar você no lugarzinho que Deus quer, no lugar mais humilde que tem que ser. Veja, a mudança que teve. Não, traz ele porque ele é útil para o ministério. Alguns anos atrás mandou embora. Então, irmãos, talvez haja muitas pessoas na sua vida que te decepcionaram você lá atrás. E você disse a frase seguinte: esse irmão não toca mais comigo, não ensina mais comigo, não prega mais aqui, não anda mais comigo, não vai ser mais meu amigo. Como diz o velho ditado, mundão velho dá muita volta, hein? E o outro ditado diz assim: dor de barriga não dá uma vez só não. E talvez na hora que der, o rolo de papel higiênico está na mão do irmão que você mandou embora. E aí? Deus sabe trabalhar com o orgulho do homem. Está entendendo isso, irmão? A pergunta é: existe essa pessoa na sua vida? Existe alguém assim, que você mandou embora, que ele decepcionou você, que ele estava com você, ele errou, ele deixou a desejar, não anda mais com a gente, sai fora. E quem estiver do lado dele, aparta de mim também. Já vai embora uns 40, e lá na frente, ele vai ser útil para o seu ministério. Ele vai ser útil na sua vida. Olha o ensino de Paulo aqui. Mas tudo começa onde? Da decepção que gerou separação. Pensa que a vida de Paulo foi beleza? A equipe
missionária, a equipe missionária apostólica de Paulo, só tinha nego decepcionante. Vou citar um homem chamado Demas. Colossenses 4,14 diz assim, ó. Ele escreve também de dentro da prisão: saúda-vos Lucas e Demas, que são prisioneiros comigo. Demas, companheiro de Paulo, preso com ele, com Lucas, com Marcos, com todo mundo, ó. 2 Timóteo 4,10. Alguns anos depois, ao inverso. Olha como é que a vida é, irmãos. Esse é de Deus, ó. Até para a cadeia você veio comigo. Esse é amigo, esse é companheiro. Esse vai no fundo do poço. Tá lá. 2 Timóteo 4,10. Ó o apóstolo Paulo aqui, ó. Porque Demas, tendo amado o mundo, me abandonou. Ó o Demas, ó. Marcos começou mal e foi e melhorou. Demas começou bem e a vida, ó. A vida do ser humano, ó. Como diz um conto ligeiro, uma página que vira. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. A luta da vida. É isso que eu estou falando, irmãos, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a julgar quem quer que seja neste movimento da vida. Está entendendo isso? Isso é muito importante. Olha o Demas, olha esse que é companheirão, aqui ó. É amigo que amigo desce lá na hora da tristeza. Alguns anos depois, o Demas me abandonou, porque ele amou o mundo e voltou para o mundo. Foi embora para Tessalônica, foi embora. Da equipe de Paulo. Você acha que Paulo ficou feliz? Ai, glória a Deus, é providência do Senhor. É ruim. Ele ficou decepcionado. O cara estava preso com a gente. O cara viu os milagres, ele andava, ele conhece o evangelho. Como é que ele abandona e vai para o mundo de novo? Como é que ele ama esse mundo depois de ele ter passado até cadeia com a gente por causa do evangelho? O que aconteceu com o Demas? O que aconteceu? Ninguém sabe. Ele amou o mundo, deu um ciricutico na cabeça dele e foi embora. Saiu fora. Paulo, decepcionado de novo. Mais dois homens. Um chama-se Emineu, o outro se chama Alexandre. 1 Timóteo 1,20. Diz que, olha só que o apóstolo, olha irmãos, eles eram da equipe de Paulo. Olha o furdunço que eles arrumaram e olha o que Paulo diz, olha só. Entre eles se encontram Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para serem castigados, para que não blasfemem mais. E tem gente que quer que... uma vez eu estava conversando com o irmão há muito tempo. Ele falou assim: sabe o que era o sonho da minha vida, cara? Já pensou? O apóstolo Paulo, seu pastor da igreja. Eu falei: melhor não, irmão. Talvez ele não fosse tão tolerante. Talvez ele pegasse um desses nossos casinhos de igreja, falasse assim: olha aqui, ó, você aqui, levanta. Está vendo toda essa congregação aqui? Nós estamos botando esse irmão para fora, porque ele é um filho do diabo. Pode ir embora que o Satanás está ali na esquina para pegar o sejaço. Eu não volto mais nessa igreja. Esse é o Paulo que todos querem. Quer Paulo, é? Quer Paulo? Então anda na linha, hein, irmão. E se não andar na linha, ele mesmo entrega você na mão do capeta. Já pensou? Ninguém quer, né? E chama de Alexandre, o latoeiro. Causou muitos males a mim. O Senhor dará a ele a paga segundo as suas obras. Estou querendo dizer, irmãos, que até na equipe apostólica e missionária de Paulo, muita gente saiu fora. Muita gente abandonou. Muita gente arrumou confusão. E Paulo teve que aprender com o Espírito Santo a continuar andando em frente. E não cair, não desanimar e não entregar ponto, porque se decepcionou com fulano, ciclano, com beltrano. Estão entendendo, irmãos? Porque nós iremos nos decepcionar com as pessoas.
Mas não use dessa decepção para desistir de Jesus, para desistir do seu caminho. Aí tem aquela outra frase: é porque de Jesus a gente não desiste, porque Jesus não decepciona ninguém. Mas decepciona, hein? Jesus é um mestre de decepcionar pessoas. Isso é, quando você começa a conhecer Ele mesmo, quem Ele é. Não é esse Jesus que tem nos quadros, aquele loiro, de olho azul, bonito, malhado, toma whey. Não, é Jesus mesmo, é o homem. Jesus não decepcionou ninguém não. É? Todos lembram, né, irmão? O jovem rico: eu vou contigo, eu vou para o céu, não sei o que, eu estou contigo, Jesus, vou para o céu. Menino, gostei de você, menino. Faz o seguinte: dá tudo que você tem para os pobres e vem comigo. Aí ele, sabe como é que se chama isso? Decepção. A mulher Ciro Fenícia, que veio lá do outro país gritando: Jesus, acorde minha filha. Jesus nem olhava para a cara dela. Os discípulos chegaram a Jesus: não vai acudir essa mulher? Não. Decepcionante, irmão. Você sair de um país vizinho, e lá não tinha trem-bala, avião, busão, não tinha nada disso, é a pé ou montaria. O fato é que ela saiu de alguma região da Grécia e desceu ali para a Judéia, atrás de um homem. Irmão, se isso aqui não é expectativa e esperança, eu não sei o que é. Chegou lá a cura da minha filha, está ali. Ô Senhor, cura minha filha. Não. Murro no peito, irmão. Essa aí é decepção total. Pensa que acabou? Por que ele não me ajuda, hein? Porque não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Traduzindo, chamou a mulher de cachorro. Isso é decepcionar, ou não? O jovem rico, os discípulos, lá de João capítulo 6, não sei o que, Jesus parou: pessoal, agora levantou uma conversa aqui, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. A Bíblia diz, em João 6:6, que isso é um warp lá? Está no warp isso aí. João 6:66, está escrito que por causa das palavras de Jesus, muitos discípulos o abandonaram, foram tudo embora. Uma hora chegaram para Jesus: Jesus, multiplica mais pão, mais peixe. Jesus falou: não, vocês estão pensando que eu sou o quê? O tenda? Não vou multiplicar nada. Vocês estão andando atrás de mim por causa de pão e peixe, né? Eu sou o pão que desce do céu, rapaz. Pode parar com esse negócio aqui, que eu não sou programa do governo, não, eu sou Deus. Já botou a turma na régua e o povo, Jesus foi extremamente decepcionante para os fariseus, para os religiosos daquela época, que esperavam o Messias, vindo num cavalo, com espada na mão, para acabar com os romanos, matar todo mundo, que nem Davi, e veio montado num jumentinho, um rei manso e um rei humilde. Pensa, mas esse rei eu não quero. Eu quero um rei que bota para quebrar. Eu quero um rei que pega os inimigos e mata todos os romanos, quebra com eles, porque eles são malignos. Decepções. Tem muita gente decepcionada com Deus. Quero recomendar uma leitura para você, boa. Um livro chamado Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Leia esse livro, irmão. Talvez ele vá ajudar você muito. Fala sobre essas coisas. Na igreja está cheia de gente decepcionada com Deus. É o segundo nível de decepção. Primeiro eu decepciono com as pessoas, e tem gente decepcionada com Deus. Quando? Eu orei ontem. Ontem eu orei, não aconteceu nada. Decepcionante, né? Porque você somente vai orar a Deus, você somente vai orar a um Deus que você não vê, se você crer
certo? Porque senão você é doido. Estou falando aqui, você me vê falando sozinho na rua, aquele cara é biruta. Está falando sozinho, mas eu não estou falando sozinho. Quando nós oramos, não estamos falando sozinhos, amém? Mas quantos de nós já oraram? Aquela oração que você fez, hoje eu vou pegar Deus na minha oração, hoje ele vai me ouvir. Parece que isso, né? Faz aquela aura, aquela coisa, forte, Senhor. Deus fica até com medo, né? Falei, meu Deus, vou atender essa mulher, vou atender esse irmão, senão ele vai me matar com essa oração. Aí você acaba de orar, irmão, você está até rouco. Quantos já oraram até ficar rouco aí? E quando vai no monte é uma beleza, né? Aí tem aqueles irmãos, ei Jesus, aqueles irmãos que eu falo era eu mesmo, tá? Eu mais uns capiné da vida aí que estão aí. Vindo do monte, né? Aquela cara assim, ó. Fariseusada. E aí, irmão, como é que foi lá? Cara, é tremendo. Nossa, olha. Eu orei tanto que até ó. Amém. O fato, irmãos, é que eu já orei muita coisa que não aconteceu. Quantos já aconteceram isso? O Paulo que ressuscitou morto, o Paulo que curou doente, o Paulo que fez maravilhas e muitas coisas, ele orou a Deus 3 vezes, 2 Coríntios capítulo 12, para que Deus tirasse o espinho da carne dele, algo que o incomodava. Sabe o que Deus falou para ele? Não. Você está preparado para ouvir não de Deus? Se você não está preparado para ouvir não, você não conseguirá servir este Deus. Porque o que mais Deus diz a nós é não. E isto para a nossa segurança. Que a gente pede cada coisa abobresca que é só o Pai. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus atende a oração segundo a sua palavra, né? Qual que é a oração? Deus, quero um iate. Mas se tu é poderoso mesmo, Senhor, aleluia, eu quero um iate para andar no Paraíba ali, ó. Ah, querida, vai parar, vai. Ah, mas ninguém ora assim não, pastor. Ai. Deus pode ser extremamente decepcionante. Quando a gente ora querendo alguma coisa, Ele fala não. Ou, por enquanto não. Vou te dar, mas agora não. A gente fica meio, né? Acho que esse Deus não existe. Ah, Deus para mim não existe, porque eu já falei já para Ele mudar a minha vida e não muda. Você quer ser vergonha, pai? Muda a vida você mesmo, para de gandaia. Tem muita gente decepcionada com Deus. Lá em Isaías 58, quando Deus ensina a jejuar, sabe por que Deus começa a ensinar o povo a jejuar direito? Porque tinha uma reclamação dos senhores sacerdotes do templo. Sabe qual era? Eles chegavam para orar, aquele monte de sacerdotaiada assim, sei lá se o plural é esse, sacerdotaiada, é aquela cambada lá, é aquele monte de gente, chegava para orar, olha a oração deles: Senhor, por que nós jejuamos e tu não atende? Ó, por que nós clamamos de pulmões abertos e tu não ouves? E Deus falou assim: ó, o dia que você está orando e jejuando é para o seu próprio benefício, não tem nada a ver com a minha glória, rapaz. Eu não sou empregado de homem, Deus não é empregado de homem. Lá já estava dizendo, Deus, rapaz, que isso, velho? Sacerdote, não. Sacerdote acho que foram no sindicato processar Deus, que Deus não. Ei, Deus, estamos orando aí, pô, Senhor. Ah, não vou ser. Olha, irmãos, eu já encontrei com muita gente que disse que abandonou a fé, que orou e Deus não fez. Gente decepcionada com Deus. Tem muita gente decepcionada consigo mesmo. Essa aí é a prerrogativa para muitas pessoas com problema de depressão. Gente decepcionada consigo mesmo. 1 Reis, capítulo 19,
Aquela famosa história onde Elias recebe uma palavra de Jezabel, ele fica tal, ele antes de ir para a caverna, ele deita, ele fala uma frase, que está exatamente no versículo 4 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Ele diz assim, ó: ah, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ó, ele está decepcionado com a performance dele como profeta. No meio da palavra que ele vai falar com Deus, ele fala essas duas coisas. Primeira, eu não sou melhor do que os meus pais. Significa o quê? Que dentro do íntimo dele, ele tinha esse desejo de ser melhor, cara. E ele viu que naquele momento da vida dele, ele não estava sendo melhor do que a lembrança dos pais dele. Ele se decepcionou com ele mesmo. Tem muita gente decepcionada consigo mesmo, porque ele fez uma oração para Deus, porque ele... irmão, quer ver? Rapidinho. 31 de dezembro para 1º de janeiro, acho que é o dia da mentira, devia ser passado para esse dia. É 1º de abril, não, o dia da mentira é 31 para 1º, aqui ó, o Senhor, você vai ver, Jesus, esse ano eu vou ler a Bíblia, começa amanhã. Até agora você não começou, nós estamos no final de janeiro já. Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer. Já dizia, né, irmão, Salomão, lá no livro de Eclesiastes, a seguinte coisa: não se apressa para fazer voto com Deus, fique quieto, não fale que você vai fazer, que você vai acontecer, que Deus não se agrada de voto de tolo. Mas se você votou, cumpre o que você falou. E não fique prometendo coisas para Deus, que você é homem e está na terra, e Deus está no céu. Está lá no Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 5, eu acho. Dia da mentira é esse dia, né? Ele promete, eu vou perdoar, eu vou, Senhor, aí um irmão, quando conta, rapaz, esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes. Ele não começou nem Mateus, não fez nada. Decepcionados com eles mesmos, consigo mesmo. Aí você vê pessoas aqui cantando, tocando, e você tem gente, irmã, olha, gente, Jesus, talvez nesse culto de hoje, ou nesses cultos daqui, ou de qualquer igreja onde você vá, você está aí no meio, você está aí sobe o pessoal para tocar, vem aquela mensagem: puxa, eu podia estar ali, mas eu não estou ali. Poderia ser eu pregando, poderia ser eu ensinando, poderia ser eu fazendo, mas eu não estou lá. Eu não sou melhor que ninguém, eu não consigo ser melhor do que eles, não sou melhor que os meus pais. E aí vem uma outra coisa, que é a derrocada espiritual mesmo, que aconteceu com Elias. Deitou, não acordava mais, dormia, não seguia. O próprio Deus teve que intervir, falando: rapaz, come aqui o pão, bebe aqui essa água e levante daí. Essa mensagem para você também. Talvez está aqui hoje decepcionado com você mesmo. Você olha para a sua performance espiritual e ela não te agrada. Você olha para as performances espirituais dos outros e os outros não te agradam. E a sua vida é uma vida de desagrado com tudo, com todos, inclusive consigo mesmo. Você está em depressão, cara. E Deus quer entrar na sua vida e falar assim: come este pão e bebe essa água. A água é a palavra, o pão é o Senhor Jesus. Come, bebe, levanta e anda, que tem muito caminho para você. Para com esse negócio de autocomiseração. Que há 20 anos eu fazia um monte de coisa. 20 anos é passado. Deus quer falar: o que você vai fazer amanhã por mim? Não interessa o que eu fiz, lá na África que eu fui, aí fico contando. Não, Deus está perguntando: o que você vai fazer amanhã? O que você já fez, Deus conhece, irmãos. Amém? Ele está perguntando: o que você vai fazer por mim amanhã, filho? Amanhã, filha. 10 anos atrás, tá bom, já foi. Decepcionados consigo mesmo. Então nós estamos decepcionados com os outros, temos os decepcionados com Deus, temos os decepcionados consigo mesmo. E temos aqueles decepcionados. Pera, toma água, irmão, pera aí.
Agora é a cereja do bolo. Mais água, por favor. Tá faltando um decepcionado aí, não tá, irmão? Hã? Os decepcionados com a igreja. Então eu vou cantar uma musiquinha para você. Prepara. Para agora. Número 1. Você pensa que decepção com a igreja é coisa sua ou minha? Primeiro a se decepcionar com a igreja, Jesus, Apocalipse 2 e 3. Você pode ir lá, as cartas, as 7 cartas, às igrejas da Ásia. Você vai ver. Primeiro. 2. Paulo, na primeira vez, escuta bem, na primeira vez que Paulo foi visitar a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, lá em Gálatas capítulo 2, a primeira vez que Paulo se encontra com Pedro, Paulo se encontra com Tiago, João, as colunas da igreja, os caras que andaram com Jesus, os bambambam, ele chega, o que ele tem? Decepção. Olha o comentário de Paulo. Aqueles que eram reputados como colunas, não me acrescentaram nada. Olha o comentário do cara. Esse cara era arrogante, né? Mas esse cara é topetudo, Paulo, né? Primeira vez que ele vai ver Pedro, João, Tiago. Vocês que é o Tiago? Eu sou o Tiago, irmão de Jesus. Eu sou. Tá. E você, o Pedro, cara, andou nas águas. E o seu João, eu só não fiz nada, só deitei no peito de Deus. Tá legal. Então, cara, é só isso. Seu Tiago, seu João, seu Pedro. E a igreja, aquela igreja, a igreja do... É isso aqui? Legal. Olha o comentário dele, legal. Foi aqui que desceu o Espírito Santo aquele dia, 120 batizado com língua de fogo, joia. Legal. Não me acrescentaram nada. Olha o comentário do cara. E mais, não me acrescentaram nada. E tem uma coisa, eu estou observando que esse tal de Pedro aí, que é o bambambam, o Pedrão, o bambambam da igreja. Esse cara é 2 caras, hein? Na mesa de reunião da igreja, quero falar uma coisa. Esse cara aí, o Pedro aí, o coluna, 2 caras, hein? Que eu percebi que quando ele está no meio dos gentios, daqueles que não são judeus, ele come com eles, fala como algum deles, e é como um deles. Mas quando vem judeus, o pessoal da igreja de Jerusalém desce, ele toma uma outra posição e começa a criticar aquelas pessoas que agora há pouco ele estava andando junto. Então ele Então pense, o cara se converte, conhece as lendas. João, irmão, naquela época, João, o nome João, era nome de lenda. O nome Pedro, o nome Tiago, os apóstolos que andavam com Jesus, eles eram lendas vivas. Cara, onde que é a igreja que esses caras pregam, mano? É ali, vamos lá. Sem gracinha, né? Vai, João, dá uma palavra aí. João, agora é da palavra. Meu Deus do céu, agora. É fogo. Deus é amor. Legal. Joia. Tem outra? Paulo, olhando para Pedro, se decepcionou com Pedro. Só que aqui, ele não desiste de Pedro. Ele não desiste da igreja. Tem mais. Você vê Jesus falando com as igrejas. Aquilo ali é decepcionante.
Deus, após ter dado tudo, aquelas igrejas estavam divididas, brigando por causa de posição, brigando por causa de dinheiro, falsa doutrina, abraçado por Jezabel, não sei da quanto, tarará, tudo cega, pobre, nua. Uma igreja lá e falou para ela: estou com vontade de vomitar vocês. Decepcionante. E por que é decepcionante? Digo novamente, porque Deus queria que aquelas igrejas fossem brilhantes, fossem sal e luz, mas elas não estavam sendo. Mas Jesus, mesmo decepcionado, não desistiu da igreja. Quantos podem glorificar a Deus agora? Que é você. Porque a última igreja, que é a pior, é o lixo do lixo, a igreja de Laodiceia, que Jesus falou assim: olha, vocês são tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins, que eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês me dão náuseas, vocês me dão enjoo. Eu olho para essa igreja, eu quero vomitar. Irmãos, que tipo de decepção te faria vomitar? Olha o nível que a expressão daquela igreja levou a Jesus. Eu olhando para vocês, vocês pensam que são bons, vocês pensam que vocês... Mas eu estou com nojo dessa religiosidade de vocês, dessas coisas que vocês dizem que são. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Era uma igreja muito decepcionante, muito ruim. Mas Jesus disse assim: ó, eu ainda estou na porta, eu ainda estou batendo, eu ainda quero entrar, eu ainda quero ter comunhão com você, quero cear com você. Sabe como é que se chama isso? Graça. O Deus da segunda chance, o Deus que te vê como você é, que te vê como você está, que talvez hoje, Deus olhando para a Petra, está decepcionado com a Petra, está decepcionado com você, mas eu continuo aqui, Deus continua lá. E eu acredito em Deus, neste Deus, que mesmo vendo a igreja de Laodiceia daquele jeito, ainda falou: abre, se vocês abrirem eu entro. Não importa a maneira que vocês estejam, os erros que vocês cometeram ou estão cometendo, se vocês abrirem eu entro e ceio com vocês. Jesus é o Deus, Jesus é o Senhor que ajudava as prostitutas, e não somente ajudava as prostitutas, Ele amava as prostitutas. Se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui, irmão. Nenhum, começando de mim. Nenhum. O ensino de Jesus é esse: ultrapasse, rompa, quebra, passa por cima das suas decepções. Porque eu aqui no céu, olhando para o estado da igreja, também estou decepcionado, mas eu amo, eu continuo, eu tenho esperança, eu quero salvar, eu quero mudar. Não se envolva com as coisas erradas, Satanás. E é aí que eu conclamo todos os irmãos e toda a igreja a orar. E nas nossas orações, eu estava falando isso agora no início do culto, pedirmos perdão e arrependimento, e termos arrependimento diante de Deus, todos nós, e que nós não deixemos as decepções, que essas que eu falei aqui agora, nos vencerem de tal maneira, que por tantas decepções com alguém ou com alguma coisa, a gente diminua e desista, e acaba abraçando aquilo que não é de Deus, mesmo estando em nosso meio. Mesmo estando em nosso meio. Agora, naquilo que ainda é concernente a mim, só a mim, cabe a mim. Que, como diz o Senhor, se você não se arrepender, eu virei e moverei de ti o seu candeeiro, a sua luz. E como diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Eu tenho ouvido Deus esses dias. E por isso eu acho que as pregações, não somente minha, mas de muitos que têm vindo, elas têm sido tão graves aos nossos corações. É Deus dizendo culto após culto: vem debaixo das minhas asas, vem. Corre comigo, corre para mim. E ainda muitos não têm ouvido. Agora tem mais uma. Os decepcionados com a igreja também tem uma volta. Tem muitas pessoas decepcionadas com as igrejas. E no meio dessas coisas, nós não conseguimos discernir os porquês. Se a raiz da decepção era talvez como a de Paulo: eu esperava uma coisa e eles eram, aos meus olhos, comuns demais. Ou se aquilo que gera decepção em nosso coração a respeito da igreja somente é um desejo nosso. Que eu queria que o ministério X fosse desta maneira. Então o ministério X não é dessa maneira, estou decepcionado. Eu queria que a pregação fosse dessa maneira, a música não me agrada. Às vezes a música está muito calma, a música está muito avançada, eu não conheço esta música. E a gente decepciona. E a gente não consegue saber que a música nunca foi para nós. A música era para a gente cantar junto. A música não era para nós gostarmos. A gente não consegue muitas vezes entender que por que nós estamos decepcionados. Será que essa decepção não sairia do nosso coração se nós ajudássemos o processo? Porque tem gente, irmão, que entra nesse círculo de decepção e é um redemoinho, ele começa a tracionar um monte de gente que está ao redor dele. Ele começa a tracionar. E aí o que acontece? Ninguém mais tem esperança. Porque a decepção não tratada, ela tira de você a esperança que as coisas podem mudar. Eu não creio mais que as coisas podem mudar. E quando eu não creio mais que as coisas podem mudar, eu já saí até debaixo de Jesus, porque Jesus é aquele que crê que as coisas podem mudar. Senão ele não nos daria lugar de arrependimento mais. Que a Bíblia diz em Romanos que é o Espírito de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é você que se arrepende sozinho, não. Então, se tem alguém aqui dentro dessa igreja ainda, orando, se arrependendo, por pecados que temos individuais, ou pecados que temos como igreja, Deus está aqui. E se a Petra é uma Laodiceia, que seja Laodiceia então, mas eu vou abrir a porta para Jesus entrar dentro de mim. Essa aqui que está a diferença, irmão. Que a Petra seja a Laodiceia, mas ainda estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque em todas as 7 cartas, Jesus diz no último parágrafo: se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça. E ouvir é ouça o que eu estou dizendo e sai fora disso. Sai fora. Agora tem uma outra coisa, para finalizarmos. Aqueles que estão decepcionados da igreja, de cima para baixo. O púlpito também é lugar de decepção, irmãos. Tenho certeza que muitos que olham, né? Não é só uma questão do prédio, né? Nós somos iguais perante Deus, mas a questão aqui da organização. Você que está aqui e olha para a música, e olha para o ministério infantil, ministério ABC, olha para a pregação de quem quer que seja, você está decepcionado porque não é aquilo que você queria. Mas, todavia tem 2 mãos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem que foi profunda e extremamente decepcionado com as igrejas que ele fundou, especialmente a igreja de Corinto. No que eu cito,
teríamos que ler tudo, porque é muita coisa. Mas eu cito para você pode ler depois o capítulo 4 e o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, após ter ficado aproximadamente 18 meses morando na casa de Priscila e Áquila, em Corinto, depois de ter fundado do zero a igreja de Corinto, Paulo, olhando para Corinto, percebeu que, número 1, eles estavam divididos. 1 de Coríntios capítulo 3. Número 2, eles eram imorais sexualmente. Capítulo 5, havia um distúrbio naquilo que é pureza e santificação na área sexual no meio da igreja. Paulo vê isso. Capítulo 9, ele tem que fazer é incrível, mas ele tem que fazer uma defesa. Leia o capítulo 9, gigante. Porque as pessoas de Corinto, a igreja que ele fundou, não o consideravam como apóstolo mais. Leia lá para você ver, é desesperador. Paulo não era mais sustentado financeiramente pela igreja de Corinto, ele era sustentado pela igreja da Macedônia, que era outro lugar. Porque as igrejas de Corinto não dava nada para ele. Nada. Então eu quero informar a todos, irmãos, que da mesma maneira que você, como homem, ser humano, se decepciona com outras pessoas, que você, como homem, ser humano, talvez, não sei, se decepcionou que a sua oração não foi atendida, que você, como homem, ser humano, talvez se decepcionou com os trabalhos, o serviço, o estilo da igreja, quer dizer que também há muita decepção daqui de cima quando eu olho para lá, de irmãos que deveriam se comportar e não se comportam. Isso decepciona a mim. Que deveriam lutar e batalhar pela fé que uma vez foi entregue a eles pelos santos, não batalham. Que deveriam trabalhar pela unidade, estão no nosso meio deflagrando confusão. Que deveriam estar se purificando das paixões sexuais, não estão. Mas o Espírito Santo já me ensinou a viver com as minhas decepções, principalmente com as decepções que eu tenho com os senhores. Assim como os senhores já se decepcionaram comigo, eu também já me decepcionei com muitos dos senhores. Eu também tenho este direito, que o apóstolo Paulo fala. Tiraram até o direito de eu andar com uma mulher irmã, porque Paulo, ele não era casado, mas ele queria. Ele cita isso. Cefas, que é Pedro, ele anda com uma mulher irmã é esposa. Por que eu não posso ter uma? Os outros demais apóstolos e outras pessoas aí não trabalham. Por que vocês me põem para trabalhar e não me dão nada e dão para os outros? Por que vocês andam desordenadamente? Por que vocês não ouvem a palavra? Por que vocês não ouvem o Espírito? Por que vocês andam dessa maneira? Por que a igreja que eu fundei, entre aspas, preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Estou citando Paulo aqui. Por que a igreja de Corinto, do meu coração, está desse jeito, dividida, imoral, vendida, não me considera mais? Eu quero ler essa passagem, vamos comigo aqui, abre a sua Bíblia, abre aí, 1 de Coríntios capítulo 4. Nós vamos terminar com esta leitura e orar. 1 de Coríntios 4. Amém? Verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasse o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Quem te fez sobressair?
E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Vocês já estão fartos, ricos. Vocês chegaram a reinar sem nós. Tomara que vocês reinassem, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque a mim, escute isso, porque a mim me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte. Porque nós nos tornamos espetáculos do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês sábios. Nós somos fracos, e vocês fortes. Vocês são nobres, e nós somos desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, apanhamos, não temos morada certa, nos cansamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E aqui, irmão, guarda isso aqui, ó. Aqui agora, ó. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando nós somos perseguidos, suportamos. Irmão, existe a fé que constrói e a fé que suporta. Suporta, tem que suportar, tem que aguentar. As decepções, nós não conseguimos entender muito a carga sentimental com que Paulo fala da sua própria filha espiritual, porque aquela igreja era filha dele. E ele viu, quando caluniados, procuramos conciliação. Agora, irmão, até agora, chegamos a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Sabe quem está falando isso? Paulo. Sabe para quem que ele está escrevendo? Para a igreja que é a filha dele. Então existe decepção daí para cá, mas existe uma decepção de cá para lá também. Não vos escrevo essas coisas para envergonhar vocês, pelo contrário, para vos admoestar como meus filhos amados. Porque ainda se tivesse milhares de líderes em Cristo, vocês não tinham contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejam meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lembrará a todos vocês os caminhos de Cristo, por toda parte ensinando a cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar vocês. Olha lá. Mas se o Senhor quiser, então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Eu irei encontrar vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? E aí, queridos? 2 de Coríntios capítulo 4, 2 de Timóteo 4, termino agora. Lê comigo. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta escrita por Paulo. Ele já estava velho, estava preso. Ele escreve de dentro da cadeia para Timóteo, dando as últimas orientações para Timóteo. Tiago, por favor, pega aqui o violão. Abre o violão para nós aqui. Som. As últimas orientações. Só o violão, só tá, irmãos. 2 de Timóteo capítulo 4. Abre aí comigo. Verso 6. São as últimas palavras. Depois disso aqui o apóstolo Paulo foi decapitado, foi morto. Ele não escreve mais nada. Isso aqui é as últimas palavras dele. Olha o que ele escreve. Como diz um homem de Deus, que eu ouvi uma pregação sobre Paulo, que é uma das melhores pregações que eu já ouvi. Pastor Hernandes Dias Lopes.
ouça suas pregações. Ele diz que Paulo estava velho, na cadeia, sozinho. E ele pergunta: quem era Paulo, hein? Paulo era o brilhante teólogo. Paulo era o mais fantástico fundador de igrejas. Paulo é o doutrinador do Novo Testamento, querido. A maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. É Paulo e Lucas aqui, ó. Que Lucas escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. O maior doutrinador. O cara que estava ali com o Espírito Santo, com todos os erros que ele tinha, o Espírito Santo passava para ele, ele escrevia para as igrejas a doutrina que nós vivemos hoje, ou queremos viver. Fundador de igrejas, um homem cheio do Espírito Santo, curava, ressuscitou um monte de gente, curou um monte de outras pessoas, fundou um monte de igrejas, escreveu a Bíblia que você lê. Ele está no fim da vida dele. Esse homem que mereceria todas as homenagens. Olha o que ele escreve. Nas últimas palavras dele: quanto a mim, já estou sendo oferecido como sacrifício. Ou seja, ó, eu estou indo para a morte, ele está falando. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Ele está dizendo que eu suportei tudo e todos, porque eu estava olhando unicamente e firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Nenhuma das decepções, dores, abandono, sei lá o que da minha vida, Paulo está dizendo, nenhuma me pararam. Paulo era indestrutível, irmão. Não tinha como parar aquele homem. A coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, reto juiz, o Senhor, reto juiz, também a todos quanto amam a sua vinda me dará. Olha o que ele escreve para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz ele contigo, porque ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei ele até Éfeso. Quando você vier, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro me causou muitos males. O Senhor dará a paga dele segundo as suas obras. Você, guarda-te também dele, porque resistiu firmemente às nossas palavras. Verso 16. Porque na minha primeira defesa do julgamento dele, Paulo estava sendo julgado como criminoso. Ninguém foi ao meu favor. Paulo, o homem que abriu mais igrejas, que ganhou mais almas, não tinha um amigo com ele quando ele precisou no dia do julgamento dele. Ninguém. Ele estava sozinho. O grande, o cara, o apóstolo, o cara que deu a luz espiritual a muitas igrejas, estava sozinho. Tem também ninguém. Todos me abandonaram. Que isto não seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu de forças e me revestiu e me deu por meu intermédio a pregação, para que fosse plenamente cumprida a todos aqueles que não eram crentes, que ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todos. Fique de pé. A gente se decepciona com tudo, com todos, com Deus, com a sua igreja. Mas não esqueça que muitas vezes você foi o decepcionante também. E antes
de julgar ou apontar quem quer que seja, ou se entristecer com o seu irmão do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa, com alguém. Saiba antes e faça essa pergunta: Deus e eu e o Senhor, como estamos? Quantas vezes você decepcionou Jesus com seus pecados e Jesus perdoou você? E Jesus bateu na porta e você abriu. Ele talvez sentou na mesa como um verdadeiro mendigo. Você estava espiritualmente vestido de trapos, de imundícia. Sua mesa não tinha pão, sua mesa não tinha vinho. Ele trouxe o pão e vinho, porque Ele é o pão e o vinho. E Ele sentou na mesa com um moribundo, com um sujo, com um imundo, por causa dos pecados que é você e eu. Então, feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Você consegue ouvir as batidas na porta? Essa palavra de profecia, acenda as luzes laterais, por favor. Essa palavra de profecia que foi trazida nessa noite, ela não é, eu não vejo ela como uma palavra de morte, mas eu vejo como uma palavra de um Deus que me ama. Deus ama a mim. Deus continua amando a mim. Eu sinto o amor dele. Deus continua amando você. Você mesmo. Você que é um ser decepcionante. Você que já pecou e deixou a desejar tantas e tantas vezes. Você que, se não fosse o sangue de Jesus, jamais seria salvo. Nenhum de nós. A Petra ou qualquer outra igreja acaba se tornando muitas vezes decepcionante diante dos olhos do Senhor, como aquelas igrejas do Apocalipse. Mas o que aviva o meu coração nessa noite dura é que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Então nessa noite, a minha oração a Deus, a minha, é que eu vou tentar de novo, Senhor. Eu já caí muitas vezes, Jesus. Essa oração é sua também. Você já caiu muitas vezes. Quando eu falo cair, não é voltar a beber cachaça, não, irmão. Não é. Você já caiu muitas vezes. Você foi decepcionante para muita gente também. Talvez tem muitos filhos que decepcionaram os seus pais, estão aqui dentro. Talvez tem muitas garotas e garotos que você fez seu pai e a sua mãe chorar por causa de você. Mas seu pai continua amando você. E se o seu pai não continua amando, Jesus amou. Ele entrou no lugar do seu pai e da sua mãe e falou: vem comigo, meu filho, eu te adoto. Eu lanço sobre ti o espírito de adoção. Você vai clamar: Abba, Pai, e vai encontrar o Pai. Talvez você foi decepcionante para o seu marido inúmeras vezes. Talvez você entristeceu o coração da sua esposa inúmeras vezes. Tem gente ferida aqui, tem gente machucada, e isso é justamente a ferida no meio da igreja que não sara. E o Espírito Santo vem de todas as maneiras gritando aos nossos ouvidos: ouçam, arrependam-se, voltem à prática das primeiras obras. Porque, como foi dito, até para Jezabel, Jesus, o misericordioso, disse: eu dei tempo para ela se arrepender. Até para Jezabel, gente. Que dirá você, querido irmão? Que dirá você, querida irmã, que talvez está no pecado aqui hoje? Essa palavra é sua. Muitas vezes o seu pastor e o seu líder também baixou a cabeça de tristeza olhando para você. Eu mesmo já me decepcionei com muita gente também aqui. Você já me decepcionou comigo, eu sei. Já aprendi. Mas talvez, querido, essas pessoas que decepcionaram você não deveria ter agido com elas como Paulo agiu com Barnabé. E
ter se separado dos seus irmãos, porque você não conseguiu lidar com as decepções da vida. Porque Paulo e Barnabé não se viram mais. A dupla de irmãos tão ligados e tão fortes não teve mais. Uma mancha no meio da história de Atos dos Apóstolos. Uma coisa ruim de ler. Eles podiam ter seguido juntos. Quantas vezes você foi decepcionante? Você é decepcionante agora. Eu sou. Todos nós somos. Nem eu que falo de cima. Nem você que ouve de baixo. Nós todos estamos juntos. Se não for a graça e o sangue de Jesus, ninguém seria salvo. Ninguém. Aprenda a vencer as decepções da vida. Aprende a suportar, irmão. Aprende a ficar quieto, a engolir. Você está me decepcionando, mas talvez se eu lançar uma palavra sobre você, você tem um coração como de Barnabé ou de Marcos, eu mato você. Então eu prefiro ficar quieto. Porque como diz um irmão, quem tem mais força e quem tem mais luz, vai aguentar mais peso, vai aguentar mais quieto e vai ter que processar muitas dores no seu coração. Talvez você nunca perguntou para o seu líder de grupo. Talvez você nunca perguntou para mim: e aí, Cris, como é que você está essa semana? As pessoas não querem saber muito disso. As pessoas querem que eu produza. As pessoas querem que eu dê um jeito. Mas às vezes eu não consigo, irmãos. Porque meu braço não estende da maneira que você gostaria. Mas a recíproca é verdadeira também. Então que essa noite a gente se coloque todos nós no mesmo patamar. E eu quero te convidar, irmão, que eu estou sentindo no meu coração aqui agora pelo Espírito Santo, que todos, onde vocês estiverem, se ajoelhem. Você pode se ajoelhar? É difícil você ver esses momentos aqui de pedir, né? Para se ajoelhar, mas se ajoelhe diante do Senhor. Toda palavra que você ouviu aqui hoje não é palavra de morte, é palavra de vida e de esperança. Porque se Deus não quisesse a gente, toda essa igreja está fechada há muito tempo. E todos nós estávamos aí desgarrados, segundo o curso das nossas vidas. A Petra não fechou. O seu coração não fechou. O meu coração não fechou. E o coração do Senhor também não fechou. E continua aberto. Falando: meu filho, você errou várias vezes, mas eu amo. Porque o amor encobre multidões de pecados. E agora ore a Deus. Fale com Deus você. E sinta você o ser decepcionante que você é. E como você depende da graça e da glória e da misericórdia de Deus. E como nós estamos aqui de pé falando, cantando, não é porque a gente é bom, não. É porque Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. É porque Ele enviou o seu Filho amado para derramar o sangue e reconciliar o homem a Deus, diz a Escritura. Reconciliar o homem a Deus, as igrejas a Deus. E ainda que hoje seja o meu último dia, o seu último dia, eu sei o que está preparado para mim, porque eu acredito em Jesus Cristo.